Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Nesta feita, nós queremos trazer um breve comentário sobre a lição de número 6, estudo de hoje, Gênesis, capítulo 7 até o capítulo 9, onde nós vamos estar discorrendo esse comentário subordinado ao tema, o dilúvio. Então, na nossa lição de hoje, nós vamos trazer algumas informações extras com relação a esse assunto, o dilúvio. E eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula, para juntos nós aprendermos um pouquinho mais, para irmos à nossa escola bíblica dominical bem inteirado deste assunto. Então, para iniciar a nossa conversa hoje, o nosso comentário, hoje sobre a lição de número 6, o dilúvio, nós queremos deixar uma pergunta e vamos procurá-la, respondê-la no decorrer dessa videoaula. E a pergunta é: o dilúvio, ele foi local ou foi universal? Essa é uma pergunta que, sem dúvida nenhuma, ela ecoa no ouvido de muita gente. Muitas pessoas acreditam ou até vão atrás de fontes, de pesquisas, para provar de que essa inundação, de que esse dilúvio, ele foi local e não ele na verdade tem outros que acreditam que ele foi universal. Então a nossa aula de hoje vai responder também esse questionamento, como alguns outros que eu sei que vai surgir nas nossas aulas, mas nós queremos iniciar com os objetivos. E logo mais à frente nós estaremos, com certeza, respondendo essas indagações. O primeiro objetivo desta aula de hoje é analisar as razões do dilúvio. Segundo, guardar nosso coração em temor e santidade. E o terceiro e último, obedecer a palavra de Deus. Então, a nossa lição ela vai ser estudada e, claro, ela vai ter esse foco de analisar, de guardar e obedecer esses, vamos dizer, esses objetivos. Então, a nossa lição de hoje, como a gente já bem falou, ela tem como base 3 capítulos, o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9 do livro de Gênesis. O capítulo 7, nós sabemos que ele vai iniciar falando sobre Noé e sua família entra na arca. E depois, o segundo assunto que esse capítulo vai tratar é propriamente o dilúvio. Vai falar sobre o dilúvio. Já o capítulo 8, ele vai iniciar falando sobre as águas do dilúvio diminuem. A segunda parte vai falar Noé solta um corvo, depois solta uma pomba. E a última parte aqui do capítulo 8, Noé e sua família saem da arca. E já o capítulo 9 vai falar sobre o pacto que Deus fez com Noé. E por último, a última parte aqui do capítulo 9, Noé planta uma vinha. Então estes são os assuntos que nós encontramos nesses 3 capítulos do livro de Gênesis. É onde vai falar sobre Noé, desde quando ele entra na arca até depois que ele sai da arca. E às vezes a gente olhando assim por cima, a gente acha que essa entrada na arca e essa saída e essa permanência foi muito rápido, e na verdade não foi. Só de chuva caindo sobre ali vamos dizer que aquele cenário, a gente precisa deixar bem claro que foi 40 dias e 40 noites de chuva, conforme o texto aqui de Gênesis. E conforme a nossa revista, a família de Noé e os animais que estavam dentro da arca passaram pelo menos um ano ali dentro daquela arca. Então a gente percebe que foi mais de 365 dias ali que eles estiveram em lockdown dentro daquela arca. A arca, eu preciso destacar ainda nesse início dessa videoaula, que a arca ela é um simbolismo de Cristo. Ela simboliza Cristo. A gente percebe que Noé e sua família, eles foram guardados dentro da arca. Assim também, todos aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, esses eles são guardados também. Então, uma outra pergunta que a gente também precisa deixar, vamos dizer que para todos aqueles que estão a fazer uso dessa ferramenta, quanto tempo Noé permaneceu dentro da arca? Essa é uma pergunta que a gente já respondeu, mas você que é professor precisa também levar, ou de uma certa forma, vamos dizer que colocar isso bem nítido diante da sua classe, para que os seus alunos eles venham interagir
né, na aula, para que não fique aquela aula onde só o professor fala e os alunos às vezes ouvem, mas absorvem muito pouco. Então, eles precisam também dessa interação. E é isso que a gente propõe nessa videoaula, é ajudar o professor, ajudar o superintendente, ajudar até mesmo os alunos que gostam de ir para a sala mais bem informado, mais bem preparado. Então, juntos a gente aprende e chega mais longe. Então, nós vamos agora passar ao nosso textuário para nós podermos aqui dar continuidade. O textuário se encontra no versículo 23 do capítulo 7 de Gênesis, que diz: Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com eles estavam na arca. Então perceba que o nosso textuário, ele, de uma certa forma, ele dá uma resumida por completo, né, em todo o conteúdo do capítulo 7. A gente percebe que Moisés, que foi o escritor do livro de Gênesis, aqui ele vai, no versículo 23, ele vai dar essa resumida, essa compactada, né, de todo esse assunto, dizendo, informando que todos morreram. Por que eles morreram? Porque foram, como já falei aqui, 40 dias e 40 noites de chuva, a ponto das comportas, né, da terra serem abertas e jorrar água. Então vinha água de todos os lados, vinha água de cima, água de baixo, a ponto de aquelas pessoas que morreram, ou as planícies, os vales, eles ficaram todos submersos. E se a gente observar, a gente vai ver isso mais à frente, com mais detalhe, a gente vai ver que o nível da água chegou a 5.000 metros. Então, chegou aí a 5 quilômetros de profundidade. Não havia como ninguém sobreviver aí a essa enchente ou a esse dilúvio. E a gente precisa deixar isso bem claro, como bem diz aqui o nosso textuário, que todos morreram, todos os seres, todas as almas viventes, homens e animais, répteis e aves, tudo morreu, a não ser 8 pessoas, né, que estavam dentro da arca, a não ser os animais que estavam guardados dentro da arca. Por isso que eu falei que a arca, ela é uma tipologia de Cristo, que aqueles que vão sobreviver é só aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Aqueles que não estiverem em Cristo, assim como vamos dizer que essa geração contemporânea aqui de Noé não estava na arca, eles não sobreviveram. Da mesma forma são aqueles da humanidade que não aceitarem a Jesus. Eles também vão perecer, vão ter o mesmo final que essa geração tiver. Então nós vamos agora à nossa verdade prática, que diz: o dilúvio foi o juízo de Deus contra uma geração na qual o pecado extrapolou o aspecto pessoal e tornou-se estrutural e sistêmico. Então perceba que a nossa verdade prática, ela nos diz que esse dilúvio, na verdade, ele foi um acerto de contas de Deus com a humanidade. Foi um acerto de conta com aquela sociedade ou aquela geração antediluviana que estava vivendo à mercê do pecado. Pecaram tanto que o limite se foi. Estouraram o limite ali e aonde Deus chegou e sentenciou. E o juízo, ele veio. Porque o pecado deixou de ser algo pessoal e passou a ser algo como que se fosse coletivo. Agora, o pecado ele ganhou tanto espaço naquela sociedade que o sistema já estava tão corrompido que eles só aceitavam naquele sistema aqueles que fossem pecadores como eles. Eles rejeitavam toda e qualquer, vamos dizer, que pessoa que se levantasse em viver uma vida diferente da deles. Então a gente precisa deixar isso bem claro, como bem nos informa a verdade prática, de que o pecado ele passou a ser estrutural e sistêmico. Agora nós vamos passar a nossa introdução, que ela é bem curta, mas eu quero fazer uso da mesma para que assim nós possamos dar continuidade e não fugir do assunto da revista. Porque às vezes, eu sei que você que vai à escola bíblica sabe também que às vezes tem professores que entram na introdução e de lá mesmo desaparece, não volta mais para o assunto. Então, eu recomendo aos professores, aos superintendentes, a darem um assunto que é o nosso guia prático que está na revista. Que não saia com muita frequência. E se sair, volte, para que não
deixe nenhuma dúvida acerca do assunto que está sendo tratado. Então, nós precisamos, de uma certa forma, aprofundar a questão da exposição da nossa revista, do nosso tema. Porque, senão, se nós não termos esse cuidado, nós vamos acabar fugindo do assunto e deixando um vácuo na classe, na mente dos nossos alunos. Então, é importante que assim nós venhamos a fazer. A nossa introdução, ela diz: o dilúvio descrito em Gênesis não foi um mito, mas um fato histórico. O fato de Jesus associá-lo com a sua segunda vinda corrobora sua historicidade. Então, perceba que existem muitas pessoas que são contra essa mensagem, que, na verdade, são apologetas contra o dilúvio, dizendo que o dilúvio foi só um mito, que o dilúvio ele não existiu na sua, vamos dizer, na sua inteireza, ele não existiu literalmente, é apenas uma figura de linguagem, é isso que eles querem passar. E, na verdade, a gente percebe que as mesmas pessoas que negam o criacionismo são os mesmos que vão correr atrás para negar a existência do dilúvio, para negar essa realidade bíblica. E nós, como professores de escola bíblica, como alunos, como crentes, nós precisamos defender essa verdade. Nós precisamos propagar essa verdade. Porque quando nós acreditamos que o dilúvio ele é real, nós acreditamos que Deus tem um acerto de conta com o ímpio, com a humanidade. E que só tem um jeito das pessoas escaparem, entrando na arca, que é o Senhor Jesus. Então a nossa introdução aqui, a última parte dela diz que as narrativas de Jesus, falando sobre Noé, é uma grande e forte evidência de que ela foi real. Da mesma forma que as pessoas negavam a questão da criação, a questão da formação do homem, nega que Adão existiu, real, que o Adão não era um ser histórico, mas era um ser fictício. Então, se a gente acreditar que Adão não existiu, então não houve pecado. Se não houve pecado, não existe morte. E se não há morte, não há condenação. Então, a gente precisa deixar isso bem claro, que as únicas pessoas que vão se levantar contra a questão do dilúvio ser um fato histórico são aquelas mesmas que negam o criacionismo, são aquelas mesmas que negam a inspiração da Bíblia Sagrada, são aqueles mesmos que se opõem às verdades aqui da palavra de Deus. Então, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos, cada dia mais, nos preparar, porque muitos vão se levantar, até mesmo no nosso meio, contra essas verdades que nós estamos a todo dia a aprender e também a ensinar. As verdades que está na palavra de Deus. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o anúncio do dilúvio. Perceba que este assunto, o anúncio do dilúvio, há uma introdução no ponto que diz: tanto os profetas como Jesus e os apóstolos trataram o dilúvio como um fato histórico. Então perceba que a introdução do ponto, o comentarista da nossa revista, Pastor Pádua, mais uma vez ele vai bater nessa tecla, na questão de que esse fato, ele é um fato histórico. E a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, todos os profetas, todos os apóstolos, eles testemunham acerca dessa verdade. E nós precisamos também difundir essa verdade, proferir essa verdade para os nossos, de que esse dilúvio, ele foi um fato histórico. E como sendo um fato histórico, a gente precisa também destacar que esse fato, ele trouxe esse anúncio do dilúvio, que foi os 120 anos que Noé passou a construir a arca conforme as ordenanças de Deus, e isso era um anúncio àquela civilização, de que eles estavam no caminho errado, de que eles precisavam se arrepender para entrarem na arca, para alcançarem o perdão. Mas eles não quiseram, eles ignoraram este anúncio. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre o direito de julgar. E aqui nesse tópico, onde a gente precisa ter esse entendimento, porque na vida a gente aprende que existem pessoas que vão acreditar que Deus ele não entra na vida de ninguém, que Deus não julga ninguém, que Deus não condena ninguém. Existe esse grupo de pessoas, como também existe aqueles que acreditam que Deus
ele julga, né, as pessoas, ele sentencia, ele é um juiz. Mas o que diz a Bíblia Sagrada sobre esse assunto? Sobre a questão de Deus julgar, né, o direito de Deus julgar. A Bíblia diz, e o próprio Jesus, ele diz que o Pai é juiz, que não compete a nós, né, julgar ninguém, mas o Pai, unicamente o Pai que é juiz e que virá para julgar. Então, diante desse fato, nós precisamos destacar o que o nosso comentarista aqui escreveu, dizendo que Deus, ele é Criador e Senhor de tudo e de todos. Ele dá o fôlego de vida também, tem o direito de tirar a vida quando quiser. Então, a gente vê o nosso comentarista destacando aqui a questão de Deus como Criador, ter essa autoridade sobre a sua criação. Então, Deus, ele que criou, ele que tem nas mãos o cetro que rege o universo, ele pode julgar todos aqueles que vão de encontro ao caráter de Deus, porque Deus não criou o homem para o homem viver subordinado ao pecado, à corrupção moral. O homem ele foi criado para adorar a Deus, como instrumento de adoração e exaltação ao nome do Senhor, e não para viver nessa corrupção. Então Deus ele vai julgar. Por que Deus vai julgar? Porque Deus ele está dando oportunidades, assim como ele deu para a geração de Noé, entrar na arca, aceitar o testemunho de Noé, ele nos nossos dias também está da mesma forma. Tem as duas portas, os dois caminhos, o caminho espaçoso, o caminho estreito, e aí a gente vê que aqueles que entram pelo caminho que é Jesus, eles alcançam a longanimidade, a benevolência, as misericórdias de Deus. Mas aqueles que preferem continuar no caminho que conduz ao inferno, esses sim vão estar um dia diante do grande trono branco. Então Deus, ele pode julgar. E para concluir aqui, ainda esse tópico, o primeiro tópico, a gente percebe que o último parágrafo aqui que o nosso comentarista fala, ele diz: não havia mais remédio, o pecado havia chegado ao ponto máximo, do qual o retorno não seria mais possível. Essa é uma lição para todos nós. Há um ponto sem retorno, há um limite no qual Deus diz: chega. Então a gente precisa destacar isso. E eu acho lindo essa última parte desse tópico, quando o comentarista ele diz que aquela geração de Noé é como se ele tivesse esgotado todos os créditos. É como se ele tivesse extrapolado todos os limites. Foi a hora que Deus deu um stop. Foi a hora que Deus disse: chega, não tem mais jeito. Entrou por um caminho e o caminho ele foi se afunilando. E quando eles estavam lá embaixo, não tem mais como subir. É só descer. Rumo ao julgamento, rumo à sentença que foi o dilúvio. Então, da mesma forma, são as pessoas hoje. Às vezes elas trilham pelos caminhos da vida e às vezes elas querem voltar, mas quando pensam em voltar, já é tarde demais. Já não dá mais para se arrepender, para voltar. Então, a gente precisa deixar isso bem claro, que não vale a pena a gente viver uma vida sem Deus neste mundo, achando que no final vai terminar tudo bem, que não vai. O final é morte, é sofrimento. O final é aí o grande trono branco, é o julgamento, é Deus nos condenando. Vamos agora passar para o segundo tópico da nossa lição, que vai falar sobre os animais também. Aqui nesse tópico, eu destaquei também uma parte, porque as pessoas, às vezes, podem até julgar, né, esse ponto, esse tópico, dizendo: mas não foi o homem que pecou? Não foi o homem que falhou? O que é que os animais têm a ver? E o nosso comentarista ele faz uma pergunta semelhante a essa indagação. Ele diz: os animais também deveriam padecer o julgamento divino? Essa é a pergunta que está na nossa lição. Mas, na verdade, a gente precisa entender que o homem ele foi feito do pó. Então, o homem ele é um ser natural da terra. Ele, de uma certa forma, está interligado à natureza. Não tem como você desassociar o ser humano da natureza, da terra. É porque o seu habitat natural é esse. Ele está no seu corpo físico, com competência para habitar na terra. Então, ele é um ser daqui da terra. As suas próprias substâncias que compõem o corpo físico do ser humano é uma evidência de que o homem pertence aqui à terra, pertence à natureza, o seu habitat. Então, se ele pecar, de uma certa forma, ele vai estar também envolvendo o seu ambiente, envolvendo o seu habitat.
Então não existe essa questão da pessoa pecar e achar que o pecado vai prejudicar só ele mesmo. Não, o pecado ele vai prejudicar tudo à nossa volta. Todos à nossa volta, de uma certa forma, vão ser abalados pelo pecado. Então é isso que a gente precisa destacar, que os animais aqui, eles foram prejudicados, eles morreram, né? Tanto os animais como os répteis, como as aves do céu. Todos eles morreram, toda alma vivente morreu por causa da corrupção da geração antediluviana. Eles pecaram e afetaram a natureza. E é isso que a gente precisa destacar, que o comentarista também vai apresentar algumas referências lá de Romanos, quando o apóstolo Paulo vai dizer que a natureza geme pela vinda de Jesus, né, porque ela quer ser restaurada, ela sabe que na vinda de Jesus, no julgamento, ela vai ser restaurada, ela vai ganhar vida, ela vai voltar à essência do qual ela foi criada antes do pecado, e isso a gente vê que os animais, por causa do pecado, eles morreram. Então, o pecado, irmãos, ele afeta não é só a nossa vida, mas é a vida de todos à nossa volta. Por isso que, às vezes, quando o homem peca, ele perde o casamento, perde os filhos, perde a casa, perde a congregação, perde tudo, porque ele pecou. Então, o pecado afeta todas as áreas da vida humana. Deixa eu correr aqui, vamos para frente, porque senão não chegamos ao final. Vamos aqui ao terceiro tópico do primeiro ponto, no tempo de Deus. Esse tópico ele é só vamos dizer que uma visão acerca de que o comentarista ele vai trazer evidências de que o dilúvio não aconteceu no estalar de dedo da vontade de Noé. Não, mas foi na vontade de Deus. Ou seja, Deus tinha um tempo determinado. Perceba que quando Enoque tem o seu filho Matusalém, ele vai colocar o nome Matusalém, que tem um significado. Quando ele morrer. Dá essa ideia de que quando Matusalém morresse, iria acontecer. O que ia acontecer? A condenação daquela geração, que era o dilúvio. Então, a gente vai ver aqui, vai aprender nesse tópico de uma forma mais detalhada, que quando no ano em que Matusalém morre, ali acontece o dilúvio. A gente precisa deixar isso bem claro, que o dilúvio ele aconteceu no tempo de Deus. Ou seja, Deus tem o seu tempo determinado para todo o propósito. As coisas, por mais piores que sejam, por mais piores que venham a acontecer, mas Deus está no controle. Deus tem o controle de todas as coisas. E é isso que a gente precisa deixar bem claro. Que o nosso Deus, ele tem, vamos dizer, que todos os fatos da história da humanidade nas suas mãos. Tudo só acontece com a permissão de Deus. Nada foge daí, vamos dizer que do cronos de Deus, do tempo de Deus. Vamos agora falar sobre o segundo ponto, a arca. Aqui a gente, no primeiro tópico, a gente vai ver as dimensões. O segundo tópico aqui, na nossa lição, nós vamos ver sobre a sua capacidade. E a terceira, nós vamos ver aqui sobre o dilúvio. E eu quero só comentar aqui um pouquinho sobre o segundo tópico, sobre a sua capacidade. A gente vai ver que quando se trata da capacidade, até o comentarista colocou aqui dados, claro que para o nosso entendimento, ele tirou os côvados e colocou em metros. Mas quando se trata da área total, a gente vai ver que ele colocou aqui aproximadamente 10.345 metros quadrados, era a área, e vamos dizer que o volume total era de 50.168 metros cúbicos. E a capacidade é de 13.960 toneladas. Essa era a capacidade que a arca viesse a ser ocupada. E pesquisando alguns fatos, a gente vai atrás de algumas fontes e a gente acaba descobrindo algo que não tem na revista. Por exemplo, ainda se tratando sobre vamos dizer que a capacidade da arca, a gente vê aqui que ela seria suficiente para caber dentro dela aí 2.000 caminhões. 12.000 caminhões carregados. Cada um com, vamos dizer que de 8 a 20 vacas. Aí se as pessoas não quisessem colocar vacas, colocassem, vamos dizer que porcos, ia caber 60 a 80 porcos em cada caminhão. E se não quisesse porcos, fosse colocar ovelha, era de 80 a 100 ovelhas dentro de cada um desses 2.000 caminhões. Então, dá para você ter uma ideia de que a arca era algo grande, era algo, vamos dizer que
de uma certa forma, que as pessoas olhavam assim e achavam que era um edifício muito gigante, né? Porque ali foi planejado por Deus. Era uma grande embarcação, né? de grande porte, com 3 andares, e aonde a gente vai ver que foram a família de Noé, os animais, ainda tinha um compartimento só para guardar, para estorcar ali alimentos, né? Para a família de Noé e para os animais, para que eles ficassem aquele ano inteiro ali sendo alimentados. E a gente observa que cada detalhe da arca é uma, vamos dizer que uma aplicação do que Cristo é para nós. É que quando nós estamos em Cristo, nós temos a suficiência, né? Nós temos em Cristo, né? Todas essas atribuições ou essa segurança que Noé e sua família tinham dentro da arca. Estava seguro, guardado, não faltava nada. Como o salmista diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Então, quando nós estamos em Jesus, nada nós sentimos falta, porque Ele é o nosso Senhor. E Ele sendo o nosso Senhor, Ele provém tudo. Então, tudo nós temos quando nós estamos em Cristo. Para concluir aqui, o terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre os ensinamentos. Aqui nesse ponto, falando sobre os ensinamentos, a gente vê o primeiro tópico, o Deus dos recomeços. Nesse primeiro tópico aqui, eu preciso destacar que o nosso Deus é um Deus de segunda chance, é um Deus de recomeço. Aqui nesse primeiro tópico a gente vai ver que a família de Noé, ela está para sair, prestes a sair, ou já saindo aqui da arca, já tinha passado um ano lá dentro. Então quando eles saem, eles veem que ali já tinha um mundo novo, algo que tinha sido renovado, criado, em cima daquele que foi destruído pelas águas. Então a gente precisa deixar isso bem claro, que o Deus do recomeço é o Deus de Noé. É o Deus que preparou tudo para o primeiro Adão e agora também para um tipo de Adão. Porque a gente vai ver que depois que Noé ele passa pela turbulência ali do dilúvio, que ele chega do outro lado, todos os seres humanos vão a partir dele. Todos os animais, a partir dos animais que estavam dentro ali da arca. Todos os répteis, da mesma forma. Todas as aves do céu, da mesma forma. Então a gente vê que a partir dali começou outra vez o mundo. Deu início aí a essa nova criação. Tudo isso porque o nosso Deus é um Deus dos recomeços. É um Deus que às vezes, quando nós achamos que não tem mais jeito, Deus vai lá e recomeça a nossa história. Recomeça aquilo que já tinha um ponto final. Porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance. É um Deus de recomeço e é isso que a gente precisa deixar bem claro. O segundo tópico aqui, do terceiro e último ponto, fala sobre o Deus das alianças. Aqui no capítulo 9, com base no versículo 11, nós vamos ver que Deus ele vai fazer uma aliança, que isso dentro da teologia é conhecido como o pacto noético. É onde a gente vai ver que Deus ele vai fazer um pacto com Noé. E todos nós temos uma evidência desse pacto, que é o arco-íris. É um sinal que Deus ele fez esse pacto com Noé, dizendo que não ia mais destruir a terra com água. E como prova, vamos dizer, que a sua assinatura todos iriam ver no céu, por todas as gerações, que é o arco-íris. Então, sempre que nós olharmos para o arco-íris, nós temos essa certeza que Deus ele fez esse pacto com Noé. Então, isso a gente precisa também destacar. Vamos agora ao um tipo de Cristo, que é aqui o último tópico do terceiro ponto da nossa lição. Esse último tópico a gente vai ver que a arca, ela como sendo um tipo do Cristo, a gente precisa destacar que essa arca, ela teve todo um preparativo. Ela foi perfumada por dentro, por fora, para que a água não entrasse. Ela teve todo um projeto, levou aí 120 anos, Noé e sua família ali montando as peças, e depois que essa arca ela é feita, Deus chama Noé e a sua família, os animais, e coloca. E aí, para as outras pessoas que estavam de longe, parecia um dia comum, um dia normal, mas a porta é fechada. Aí a gente vê que a porta fechada não poderia mais ser aberta, nem por dentro, e nem as pessoas que estavam fora podiam abrir, porque foi fechada por Deus.
Isso a gente destaca para dizer que essa arca, que foi, na verdade, projetada por Deus, feita por Noé, para a segurança e proteção de Noé, a gente precisa destacar que ela, como sendo um tipo, né, aqui de Cristo, a gente precisa deixar isso bem claro, que Cristo, ele guarda todos aqueles que a ele chegam. Ele não deixa se perder nenhum. Nós, em Cristo, nós temos essa segurança. Ou seja, a porta da graça ainda está aberta. E, às vezes, as pessoas, assim como na época de Noé, faz vista grossa para as portas da graça, vira as costas, né, e escarnece, mas a gente vai ver que um dia vai cessar a longanimidade de Deus com relação à nossa sociedade. Um dia vai cessar assim como cessou. Um dia acabou o tempo para a civilização antediluviana. Na nossa também, contemporânea, vai ser da mesma forma. Vai chegar um dia que eles vão dormir e quando eles acordarem, eles já não vão ter mais oportunidade. Eles já não vão ter mais o direito de fazer as mesmas coisas que vinham fazendo. Então isso a gente aprende que não é tempo de nós cruzarmos os braços. Não é tempo de nós virarmos as costas. Mas nós devemos pregar acerca de Jesus. Anunciar acerca dessa arca, que é Jesus. Anunciar que a porta está aberta e que todos podem entrar. Porque quando nós assim o fazemos, nós estamos sendo pregoeiros da justiça. Nós estamos anunciando algo grandioso. E às vezes as pessoas podem até achar que Jesus está tardando, que Jesus ele já deveria ter vindo. Mas a longanimidade de Deus, ela ainda está de pé. A porta da graça ainda está aberta para aqueles que estão longe chegarem para perto. E nós, como, vamos dizer que pregoeiros da justiça, nós precisamos anunciar que a vinda de Jesus ela está próxima, que Jesus já está às portas. Nós já estamos na última hora da igreja aqui na terra. E é isso que nós precisamos deixar diante da nossa classe. E com essas palavras, eu quero concluir essa videoaula, pedindo que o Senhor continue abençoando a sua vida e que você possa, no próximo domingo, trazer uma aula e que Deus venha lhe usar diante da sua classe, diante dos seus alunos, para ser uma bênção, um instrumento usado nas mãos de Deus. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.